Bom, e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP investiga um caso de mucormicose, conhecido como fungo negro. O paciente em questão é um homem na faixa dos 30 anos que apresenta um quadro moderado. Para nos trazer mais detalhes sobre este curioso caso, conversamos agora com o infectologista Adilson Westheimer. Boa tarde, boa noite. Já estou um pouco perdida, falei o seu nome certo? Sim, boa tarde, Carolina. Boa tarde. Boa tarde, obrigada por nos atender, viu? Agora explica pra gente, por gentileza, o que é essa tal mucormicose e como ocorre a infecção. Bom, a mucormicose é uma doença causada por um fungo negro da família dos mucorales. Ela é uma doença extremamente rara e que ocorre. Quando ocorre, ela costuma acometer pacientes principalmente imunossuprimidos, pacientes com diabetes altamente descompensado, tá? Esse fungo é um fungo que vive no solo, no ar, principalmente em locais úmidos, onde há muito bolor, tá? E a principal porta de entrada são as vias aéreas, tá? É uma doença que pode afetar várias partes do corpo da pessoa. A mais comum é a famosa mucormicose rinocerebral, que acomete a região dos seios da face e, por continuidade do processo infeccioso, que causa necrose, destruição do tecido onde ele acomete, ele pode ir até o sistema nervoso central e, se não diagnosticado precocemente e tratado precocemente, rapidamente, na realidade, a mortalidade dessa doença é muito alta. O que nós temos visto agora é que nos pacientes com Covid-19, este fungo parece estar sendo um problema também, não com tanta frequência, tá? Os casos ainda diagnosticados são poucos, pelo menos aqui no Brasil, né? Na Índia, parece que os casos de diagnóstico de mucormicose são maiores, mas as condições ambientais e sanitárias lá da Índia também são bem diferentes das nossas aqui no Brasil, tá? Então, temos que ficar de olho. Não é uma doença comum e, olha, eu espero que realmente não se torne comum aí no meio dessa pandemia com o Covid. É justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar para o senhor, doutor. Esta doença deixou milhares de vítimas lá na Índia. Há o risco dela ter o mesmo impacto aqui no Brasil? O senhor falou sobre saneamento básico. É mais um motivo para a gente se preocupar além da pandemia, será? Como eu te disse, aqui no Brasil a mucormicose não é uma doença comum, tá? E esse é um fungo que ele acomete, se a gente for pensar o porquê que isso pode estar acontecendo nos pacientes com a Covid-19. Os pacientes com Covid, eles são tratados recebendo corticoide como uma das drogas do arsenal terapêutico para esses pacientes. E o corticoide, quando utilizado por muitos dias, ele tende a descompensar os níveis de glicemia. Então, os pacientes fazem picos de hiperglicemia. E pode ser, isso ainda não está afirmado, que esses picos de hiperglicemia, junto com todos os procedimentos invasivos ao que o paciente é submetido na Covid-19 dentro de unidades de terapia intensiva, como intubação orotraqueal por muito tempo, vários dispositivos invasivos, intensa manipulação nesses pacientes, uso de antibióticos de amplo espectro, muitas vezes devido a infecções secundárias que acontecem nesses pacientes mais críticos, tá? Esse fungo, ele pode, na realidade, entrar na fila de espera, né, no acometimento de pacientes graves, né? E parece que na Índia esse está sendo um problema, mas eu acredito que aqui no Brasil talvez isso não seja um problema. Pelo menos essa é a perspectiva que eu tenho. Agora, mudando um pouquinho de assunto, doutor, o governo de São Paulo anunciou hoje que irá imunizar toda a população adulta até o final de outubro. É realmente possível vacinar uma parcela assim tão grande dos brasileiros em 4 meses? Olha, essa é uma excelente notícia, tá? O Brasil, ele tem expertise em vacinação. O Brasil tem um Programa Nacional de Imunizações, um PNI, que é modelo para o mundo inteiro,
tá? E tenho certeza que se nós tivermos um quantitativo de vacinas suficiente para vacinar toda a população brasileira, eu acredito que o Brasil consegue fazer isso até em menos tempo. A questão nós temos as vacinas em quantidade suficiente para vacinar todo mundo? Se a resposta for sim, eu tenho certeza que conseguiremos imunizar em até menos tempo. E caso esses planos sejam bem-sucedidos, até como o senhor disse, em quanto tempo nós poderíamos retomar a vida como era antes da pandemia, doutor? Essa é uma pergunta interessante. O que nós estamos vendo na Inglaterra, em Israel e nos Estados Unidos, onde grande parte da população já foi imunizada, que está havendo uma flexibilização das medidas de controle individuais, né? Quer dizer, de dispensação do uso de máscaras em ambientes abertos, né? A retomada do comércio e de toda a rotina nesses lugares. A partir do momento que nós tivermos acima de 75% da população imunizada, nós conseguiremos realmente evoluir para essa flexibilização. Se isso ocorrer até outubro, eu acredito que no começo de 2022, a nossa vida vai estar bem próxima de um novo normal. Inclusive foi isso, né, doutor, que constatou aquele estudo em Serrana, no interior de São Paulo, feito pelo Instituto Butantan. 75% da população vacinada já traria a vida normal de volta. Pois e olha que bacana, né? Os números que foram apresentados foram muito estimulantes, né? Realmente precisamos de vacinas, eu acho que o caminho é esse. Enquanto não tivermos a vacina em quantidade suficiente, nós temos que continuar com todas essas medidas de proteção individual.